sobre a Larissa Manoela, a história dos pais dela. Tivemos até aqui o doutor Leandro falando sobre as empresas, a holding que os pais fizeram, porque fizeram, que não, ele não achava que não foi uma atitude correta juridicamente para protegê-la. E a gente falou bastante sobre esse assunto. E aí, a gente falou, Matheus chegou para a gente e falou assim, olha, também tem uma outra história paralela que eu vou averiguar. A gente nem sabia o que era, né? Sim. E aí você foi averiguar. E você hoje trouxe um assunto que até deu uma pipocada de leve há um tempo atrás e depois sumiu. E você vem com mais pontos sobre a questão do relacionamento da Larissa, não é isso? São informações exclusivas. Eu conversei com duas fontes muito seguras, que são próximas tanto da atriz quanto da família, né? No caso, os pais, a dona Silvana e o seu Gilberto. A gente tem informações exclusivas de todo um contexto que envolve esse rompimento, que vai além da questão financeira. E eu acho que até, para ficar bem claro, não é uma opinião e não é um posicionamento meu. A gente está fazendo jornalismo, que é indo atrás dos fatos. E trazendo os fatos. Trazendo e tentando algumas pontas que ficaram soltas na história, até na exibição da própria reportagem do Fantástico, que senão teria que ser um documentário. O programa tem um tempo, então eles conseguem mostrar um trecho. O que a gente está fazendo aqui é entender alguns pontos que não ficaram tão claros e a gente vai atrás, fazendo jornalismo e ouvindo os dois lados. Até porque eu também conversei com a assessoria da atriz Larissa Manoela. E jornalismo é isso. É isso. É apurar. É você pegar e apurar as situações todas. A gente não está aqui nem contra a Larissa e nem contra o que foi mostrado no Fantástico e nem contra a família. E mesmo porque a gente tem que, quando a gente quer a verdade, olhar a verdade de um lado, de outro, é verdade de fato. Noticiar, né? né? E a gente só consegue isso quando a gente vai atrás para apurar todos os envolvidos. Foi o que o Matheus fez muito bem, mais uma vez. Então vamos começar falando do comentário da Larissa. A Larissa fez até um post, se posicionou, né? Ela fez um post agradecendo justamente essa mobilização de muitos fãs que torcem muito, tem muito carinho por ela. Ela é uma menina que o Brasil veio crescendo, então ela tem uma legião de fãs. A gente pode dizer que ela é uma das grandes artistas que conseguiu juntar esse engajamento de gente que torce e gosta tanto dela. Ela disse assim, oi pessoal, quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas, passar por toda essa situação delicada, sem essa grande rede de apoio que se formou aqui, seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês, escreveu a atriz nas redes sociais. E ela foi muito, eu acho que protegida pelos fãs também, né? Muito. Que foram lá, deram seus depoimentos, ó, conte com a gente quer te ver feliz, a gente quer te ver bem. Isso é muito bom. E vamos falar, ela começou muito cedo e conquistou muita coisa, sendo muito jovem. Então, a vida dela era uma vida pública o tempo inteiro. Ela não teve uma vida privada. Nunca, desde pequenininha, Nunca teve. né? Ela começou com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então, São 18 anos de carreira. a vida dela tá na TV, tá no meio do público, a mostrar a vida dela. Tá exposta, não Tá é nenhuma exposta escolha, 100%, né? né? Foi algo da vida. Agora, o que você descobriu? Então, a gente tem uma série de detalhes. Eu acho que um ponto que chama a atenção, nesse caso, é a interferência da relação dela com o ator André Luiz Frambach. Então, isso começou a ser divulgado e teve gente que falou que parece que tem os pais dele junto. É isso também? Começa por aí. Por quê? De alguma forma, a gente até já havia comentado aqui no programa que tinha uma resistência da dona Silvana e do seu Gilberto nessa relação. Mas... de alguma forma, até por ele também vir de uma família um pouco mais simples. Algumas pessoas próximas falavam isso. Ele é um menino um pouco mais humilde. A mãe acha que ela merece um pouco mais. No começo, a narrativa era essa. Mas, não podemos esquecer que os pais dela nunca aceitaram namorados nenhum dela, né? Da Larissa. Depende, eu acho que eles sempre foram um pouco resistentes, mas, por exemplo, a gente tem a história do Léo Cidade, que teve algumas desavenças, mas de alguma forma a mãe estava ali presente, o próprio ator Tomás Costa, que tentou até pegar, na minha opinião, alguma carona ali com um pronunciamento falando dessa relação, quanto na verdade a gente sabe que virou um espetáculo, na época os dois eram bem jovens e tiveram
alguns desentendimentos, mas se a gente pegar até a relação, por exemplo, da Larissa com o João Guilherme, as mães se davam bem, eles se deram bem durante um bom tempo da relação e depois do fim, eles até voltaram a se encontrar. Mas porque ela concordava ele concordava com as coisas dela também, né? É isso. Basicamente, a gente tem um alinhamento, mas foi uma relação, vamos dizer, terminou e depois virou amizade. O ponto é onde que começa a ter um problema e a informação que a gente começa a destrinchar aqui os detalhes, os bastidores dessa notícia que está chamando a atenção do país inteiro. É a interferência agora de pessoas da família do André, do noivo, em questões de trabalho da Larissa. Por quê? Até ali, até um certo ponto que a gente viu, e a gente aqui não está deixando de abordar a questão dos erros na gestão financeira, o que a gente está dizendo é que a partir de agora eu tive informações exclusivas que nesse lugar que ficou vago, pessoas da família do noivo dela começaram a ocupar funções. Quem são essas pessoas? A mãe do André e a irmã do André. Mas a mãe do André e a irmã do André trabalhavam com isso? A irmã tem uma produtora, é sócia dele numa produtora, que até tem também uma produção de conteúdo relevante, tem alguns trabalhos interessantes, mas não numa projeção de trabalho a la Larissa Manoela, que é um fenômeno de milhões de visualizações. Começa por aí. Eles são sócios, aí quem é a são família. Sócios? É a família Mas quem são sócios? dele ali. A Larissa? A Larissa tá ali no cantinho, não, a irmã dele... Você falou que eles são sócios. Quem são sócios? Não. O sócio é só o André e a Camille. A Camille é essa que tá... Tá no meio, escurando o cachorrinho? Tá do lado do cachorrinho. Essa é a mãe dele, do lado é a irmã. São tão parecidas, São bem jovem a mãe, né? Jovens, bonita família. A Camille, ela inclusive é cineasta, é produtora de audiovisual, é uma profissional respeitada. O que a gente não pode em nenhum momento é inevitável fazer uma comparação em relação ao seguinte. Foi ocupado um lugar que antes a dona Silvana ajudava em relação à logística. A gestão hoje, e eu vou dar daqui a pouco o posicionamento da assessoria da Larissa, realmente hoje foi assumida pela própria atriz. Mas a gente viu, nos últimos tempos, de alguma forma, essa produtora, que o André é sócio e a Camila é sócia, começar a trabalhar para a Larissa e dar coordenadas, dar funções para pessoas que trabalham com ela, com pessoas da equipe, tomar decisões em relação a projetos novos e ordens para as pessoas, coisa que lá atrás eram os pais que faziam. Então começa por aí. Então você acha que ela está trocando o que os pais faziam pelo que agora o noivo, a mãe dele e a irmã fazem? Fazem, estão fazendo. E aí, o que a gente entende é que algumas pessoas, de alguma forma, se sentiram até incomodadas com essa situação nesse processo de transição. Não foi tão tranquilo esse processo, porque muita gente tinha relação com a própria dona Silvana. Sim. Exato. A própria jornalista Fábio Oliveira trouxe uma informação recente de que algumas marcas que estavam com um contrato para vencer com a Larissa optaram até por romper essa relação direto com os pais e ir direto via Larissa, porque hoje é ela que está fazendo a gestão. Então, de alguma forma, isso começou a gerar ali nos bastidores uma certa tensão. Sim, mesmo porque a empresa que os pais da Larissa são sócios com a Larissa, na verdade, só tem ela como agenciada. Exato. Então, se eles não estão mais cuidando dela, não tem por que as marcas ficarem com ele. Exatamente. Eles vão oferecer quem, se não é mais a filha? Exato. Né? Por isso que as marcas foram para ela também, tá certo?